E a gente ainda está aqui pela casa do Toninho Patioba, que hoje foi quem recebeu o vice-governador Felipe Camarão. Em primeira mão, quero agradecer pela oportunidade, viu? Eu agradeço. De estar dando essa entrevista e cedendo essa entrevista para o GDcast, que é um veículo de comunicação local aqui de Gonçalves Dias. Felipe, a gente vai fazer pequenas perguntas a você. Não vão ser difíceis de responder, creio eu, com o currículo que você tem, né? E uma das perguntas qual o impacto que você pode causar com essa vinda até aqui em Gonçalves Dias, em pré-candidatura para governador do estado do Maranhão? Eu tenho feito isso pelo Maranhão todo. E assim, o meu objetivo é, em primeiro lugar, ouvir. Por isso que o nome é Diálogos, né? Assim, porque quando dialoga, tem que ouvir. Principalmente antes de falar. Não adianta nada a pessoa chegar numa cidade ou querer governar um estado e querer impor suas vontades. Porque governar, sobretudo, é cuidar das pessoas. Foi assim que eu aprendi com o ex-governador Flávio Dino, é assim que eu aprendo todo dia com o presidente Lula. A gente tem que cuidar. E para a gente cuidar, a gente tem que conhecer. Sim. Quando a gente cuida de alguma coisa, a gente tem que gostar, a gente tem que conhecer. Então, em primeiro lugar, não adianta ficar trancado no palácio, não adianta ficar em gabinete com ar-condicionado, não adianta andar pelo Maranhão só voando. Às vezes tem que ir mesmo, né, de helicóptero, mas não adianta só andar assim. Tem que pegar a estrada, sabe? Tem que ir no povoado, tem que conhecer. Eu tenho essa vontade. Eu conheço os 217 municípios maranhenses, inclusive os povoados. Tem obra em todos, como tem aqui na cidade de Gonçalves Dias. Então, como eu estou te falando, a primeira coisa é ouvir para a gente ver, olha, já fizemos isso, já evoluímos, reformamos escola, fizemos escolas dignas, recuperamos o farol do saber, mas o que falta? Sim. O que falta nas outras áreas? Hoje eu saí daqui, ouvi sobre o problema da água, ouvi sobre o problema da saúde pública, do hospital, ouvi sobre a questão da pavimentação asfáltica, então a gente ouve. Segundo é falar, porque quando a gente dialoga, a gente ouve e a gente fala também. Sim. É expor para as pessoas que eu estou em um projeto que não é um projeto pessoal e também não é um projeto familiar. É um projeto político. Eu tenho um projeto político para o Maranhão e, obviamente, que envolve Gonçalves Dias, né? É um projeto político de retomar a esperança da população, de gerar emprego e renda para a juventude, de resolver o problema da segurança pública aqui e no estado do Maranhão, de resolver o problema de água, rapaz, da falta de água. Como é que falta água aqui, falta água em Eugênio Bar, falta água no Presidente Dutra? Não tem como. O Maranhão tem 80% da água no Nordeste. Como é que falta água, meu irmão? Entendeu? E também trazer minha visão de que o Maranhão tem dois caminhos. O primeiro é o da educação e o segundo é da produção. A educação que eu fiz durante 7 anos como secretário de educação, a educação que eu faço todos os dias como professor já há 27 anos em sala de aula, criando escola digna, criando escola de tempo integral, IEMA, ampliando a UEMA, né, criando a UEMA Sul. Então eu tenho o compromisso de trazer polo universitário para cá, de trazer ensino técnico aqui para Gonçalves Dias. Por quê? Porque isso diminui a criminalidade, isso gera emprego, gera renda, fomenta o comércio. E o outro é produção, é garantir que os comerciantes possam produzir bem, a agricultura familiar funcione, sabe, que a economia gire, que não tem como dar emprego público para todo mundo. Imagina todo mundo chegar para o político e pedir um emprego. Não tem emprego. Não dá. Todo mundo. Então as pessoas têm que empreender. Eu acredito muito na força do empreendedorismo, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar com inteligência artificial já no estado do Maranhão. Então eu pretendo impactar as pessoas para elas conhecerem quem é o Felipe Camarão. Quem é o Felipe Camarão, que é pai, que é cristão, sabe? Que já está há 20 anos da vida pública, que é professor doutor da universidade, que é procurador federal, já foi presidente do PROCON 2 vezes, secretário de cultura, secretário de governo, secretário de... Se for falar o currículo... Meu irmão procurador-chefe do INSS, da UFM, procurador-chefe Imperatriz do Maranhão, que é ficha limpa, sabe? Que tem tantos serviços prestados pelo estado do Maranhão. Conhece, olha, esse cara aqui está à disposição do povo do Maranhão. Sabe, já fez, estou disposto a fazer mais. Então, eu quero impactar isso e quero que a cidade de Gonçalves Dias saiba que eles têm essa oportunidade da gente ter uma saída boa para o Maranhão. Atualmente, você tem algum projeto que possa corroborar para o aumento da produtividade econômica no estado do Maranhão? Sim, na verdade, eu tenho vários pensamentos para o estado do Maranhão. Políticas públicas, por exemplo, como eu já disse, uma das minhas prioridades vai ser água, a outra prioridade vai ser educação, tenho a prioridade de ajudar os municípios com moradias, Minha Casa Minha Vida Rural, que inclusive o governo federal, que é do presidente Lula, que é do meu partido, está fazendo aqui lá na Patioba, né? Tem 45 casas em construção.
E em todas essas vertentes a gente tem um planejamento feito e eu estou construindo isso nesse diálogo para melhorar. Agora, para melhorar a produção do nosso estado, em primeiro lugar, eu acredito muito na força da agricultura, tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio. Com certeza. Acredito nos dois. Só que cada um tem uma vertente importante. Temos que partir da premissa da sustentabilidade ambiental, né, da sustentabilidade socioeconômica. Não adianta a gente falar de produção, de desenvolvimento, sem falar de preservação ao meio ambiente. A gente tem que preservar o meio ambiente. Então, a agricultura familiar coloca 70% ou mais da comida na nossa mesa. Tem que incentivar. Tem que ter crédito fundiário, crédito rural, assistência técnica, equipamentos, para poder ajudar o pequeno produtor, incentivar o associativismo e o cooperativismo, aí a história do empreendedorismo, Sim. entendeu? Para poder eles venderem a sua produção. Quando eu falo disso, eu estou falando também de melhorar a infraestrutura. Tem que ter rodovia, tem que ter estrada para poder sair a produção. Sim, com certeza. Tem que ter sistema de abastecimento de água para poder fazer a irrigação das produções. Sim. E no agronegócio é continuar incentivando. O agronegócio também gera riqueza para o nosso estado, mas a gente tem que deixar essa riqueza no estado do Maranhão. E como é que a gente faz isso? Oferecendo mão de obra para essa turma. Olha, tem que ter tratorista, a gente tem que ter quem cuide das máquinas, tem que ter quem opera o drone. A gente tem uma série dessa rede de produtiva que a gente tem como fazer e criar riqueza aqui para o estado do Maranhão. Sim. Eu não tive como deixar de observar que você mencionou aí o ex-governador Flávio Dino, né? Atual ministro aí. Não sei se você é inconveniente fazendo esse tipo de pergunta, mas como você enxerga a gestão do Flávio Dino quando ele foi governador no estado do Maranhão? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou amigo pessoal dele, fui secretário dele, né? Tenho grande admiração, tenho ele como uma grande fonte de inspiração no direito e na política. Sim. Na política o cara foi deputado federal, foi governador, senador, ministro da Justiça. No judiciário, foi juiz federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu, que sou procurador federal, me espelho no ponto de vista jurídico e como vice-governador me espelho na política. Mas tirando esta parte da minha admiração pessoal, sim, da minha amizade pessoal, com dados objetivos, eu considero o Flávio o melhor governador que já teve na história do Maranhão. E isso eu falo em qualquer esfera. Pegue no número de escolas, que aí eu estou falando da minha área da educação, foram mais de 1.500 obras educacionais. Foi o único governador do Brasil que criou uma universidade no período em que ele foi governador, que foi a UEMA-Sul. Criamos os IEMs, Escola de Tempo Integral, recuperamos as bibliotecas, como foi o caso do Farol do Saber aqui de Gonçalves Dias, criou restaurante popular, policlínica, clínica Sorri, macro-regionais, criou o programa Rua Digna. Então, uma série de ações que o Flávio fez durante a sua gestão como governador que repercutem até hoje. O que tem hoje funcionando no governo do estado foi o Flávio que deixou funcionando. Sim. Eu creio que a tua agenda deve estar bastante lotada e deve estar até com pressa. Peço perdão por isso. Não, meu irmão. Mas eu vou fazer a última pergunta para que você possa seguir a sua viagem, né? Como você disse, vai estar aonde amanhã? Caxias. Caxias, isso. Pessoal de Caxias, logo amanhã o vice-governador vai estar aí na cidade de vocês, viu? Vou. E sábado de manhã eu vou dar aula. Você professor ainda em sala de aula. Volto passando para dar aula. Então a última pergunta é o seguinte: como você acha que essa experiência sua como vice-governador pode corroborar se acaso você se tornar governador do estado do Maranhão? Olha, eu acho que tudo contribui. Tanto a experiência que eu tive na minha vida de gestão pública, por todos esses cargos que eu ocupei, como eu já falei, cargos efetivos, cargos via concurso público, minha experiência em sala de aula, minha experiência como procurador, a experiência que eu já tive como gestor público, que fui durante muitos anos. E essa é a minha primeira experiência política, né, com cargo eletivo. Talvez fosse o que estava faltando para eu ter um currículo para poder entrar na política, né? Disputar um mandato pela primeira vez. Como vice-governador, eu te digo assim, eu tenho 3 experiências muito importantes para levar para a futura gestão como governador do estado do Maranhão. A primeira é meu relacionamento com o governo federal, que eu sou vice-governador do PT, do partido do presidente Lula. Então tem esta grande vantagem, portas abertas em todos os ministérios, portas abertas para as políticas públicas que a gente possa buscar, inclusive agora, aqui para a cidade de Gonçalves Dias. A segunda experiência é a experiência de participar de um governo, ter sido eleito, participar de uma campanha política como candidato. Eu já tinha participado de várias, mas foi a primeira vez que eu fui candidato, né? Ainda que não a titular, mas a vice. Mas contribui muito para a eleição do atual governador Carlos Brandão, enquanto ele estava em São Paulo, por exemplo, 44 dias internado, eu que estava tocando aqui a pré-campanha com o time. Da metade da campanha para o final,
ele saiu pelo estado do Maranhão com o Flávio Dino e eu fiquei em São Luís tocando a campanha na ilha de manhã, de tarde, de noite, fazendo 3, 4 caminhadas por dia na ilha. Nós ganhamos as eleições lá em todos os municípios da grande ilha, ali na capital. Então, ter essa experiência para mim foi fundamental. E a terceira é de passar por um processo de maturidade política muito rápido, né? Porque você faz parte de um time vencedor, que venceu todas as eleições de 2014 para cá. Na verdade, ganhou desde 2012 lá em São Luís, juntos. E, de repente, a gente vê um pacto que foi construído lá atrás para essa transformação do Maranhão ser quebrado. Tem um rompimento de um time político aqui no estado do Maranhão. Isso para a gente é muito complexo. Então, para mim também tem sido um momento de muita maturidade, tá? Tá passando por ataques, tá passando por covardias, sabe? Por mentiras, por fake news, tá sendo atacado, as pessoas querendo para eu desistir, para eu renunciar. Então isso tem feito eu me tornar uma pessoa mais forte, do ponto de vista político, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual também, né? Sim. Eu que sou igrejeiro, sou cristão católico, aquele mesmo fervoroso, eu tenho me voltado cada vez mais para Deus, eu entreguei minhas vidas na mão de Deus, seja feita a vontade dele, não a minha, de Jesus Cristo, e eu estou fazendo a minha caminhada. Esse ponto também é de uma grande maturidade. Então, todo este aprendizado, tanto na parte da gestão, como na parte política, de relacionamento, me fez crescer como pessoa, me fez crescer como político. Eu te diria que esses meus quase 3 anos como vice-governador tem sido para mim um mestrado e um doutorado junto, sabe? Porque você tem que crescer. Eu estou aprendendo muito. A gente conhece as pessoas, sabe aquelas pessoas que estão ao seu lado, aquelas pessoas que não estão ao seu lado, e por isso eu quero te dizer assim que eu sou muito grato ao que o Toninho fez hoje por mim, sabe? Sim. Porque na dificuldade que a gente conhece quem está com a gente, na é verdade? Com certeza. Na hora da dificuldade. Eu falei ali no meu discurso. Para tu receber um copo d'água aqui, que a gente tá tomando uma aguinha gelada, é bom. Sim, tá ar-condicionado. Agora quando tu tá no deserto, te dá uma água, mesmo que seja quente, parece que é uma grade de Coca-Cola gelada ou uma grade de cerveja. Então, eu sou muito grato ao que o Toninho fez hoje por mim, a toda a família Guaxinim que estava aqui presente. Vou levar isso como uma gratidão no meu coração, e isso só reafirma o meu compromisso com a cidade de Gonçalves Dias, sabe? Independente de qualquer coisa. Pois, Felipe, a equipe do GDcast fica grato por você ter cedido esse tempo para a gente. A gente, como um veículo de imprensa, a gente tem que ser imparcial, mas a equipe do GDcast reconhece o seu avanço, o seu crescimento no cenário político, tanto estadual como também a nível nacional, e espero que você possa voltar para casa em paz, viu? E amanhã possa estar lá em Caxias, e vai com Deus, irmão. Muito obrigado, viu, pelo tempo. A toda a equipe do GDcast, minha gratidão, viu? A galera que está aqui, a Catu que está comigo aqui do meu lado, a galera que está aqui por trás das câmeras também. A galera, um abraço para vocês, para toda a família GDcast, para todo mundo de Gonçalves, de toda a região aqui central do Maranhão também, que nos assiste e nos ouve, né não? Sim, com certeza. Valeu, galera.